Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. E hoje vamos esclarecer de uma vez por todas esses três assuntos, inclusive com exemplos práticos. Primeiramente, vamos entender o que é o bit. Um bit pode receber o valor 0 ou 1, ou seja, ligado ou desligado. Só a título de comparação, o sistema binário tem base 2. Já o sistema decimal, nosso conhecido desde a época da escola, tem base 10. No sistema decimal, a conversão acontece multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Com isso, podemos ver no exemplo que a distância de 1000 metros pode ser expressada de diversas formas, inclusive a mais usual, que é 1 quilômetro. Agora você já imaginou se fôssemos medir uma distância entre duas cidades e fôssemos expressar essa medição em milímetros? Exatamente, seriam muitos zeros. Então, melhor aprender a trabalhar com grandezas, não é mesmo? E agora vamos falar exatamente das grandezas do mundo da informática. Bit tem base 2, como já falamos, ligado ou desligado, que podemos expressar também como 0 ou 1. O computador trabalha com corrente elétrica, então fica fácil para explicar para o computador o sistema binário, ou seja, ou passa corrente elétrica ou não passa corrente elétrica. Basicamente, quando passar um pulso elétrico, temos 1, e na ausência de corrente, temos 0. Simples, não é mesmo? Então, sabendo disso, percebemos que o bit é a menor unidade de medida em informática. E é aí que está a jogada, pessoal. Um bit sozinho só consegue expressar ligado ou desligado. Porém, se juntarmos 8 bits em sequência, podemos expressar uma letra, um número ou até outro símbolo. Por exemplo, o P maiúsculo tem essa codificação em binário. Da mesma forma, percebam que o R maiúsculo também tem sua sequência de bits em binário. Inclusive, percebam que as letras maiúsculas têm sequências de bits diferentes das letras minúsculas. E essa sequência de 8 bits chamamos de byte. Então, um byte são 8 bits. Ou seja, uma letra tem o tamanho de 8 bits, que é o mesmo que dizer que tem o tamanho de um byte. Quer ver isso na prática? Então vamos aqui na minha área de trabalho e vamos criar um documento TXT vazio. Então vamos lá, vamos criar um TXT vazio. Botão direito, novo, e agora vamos documento de texto. Aqui eu vou digitar teste. Agora eu venho, botão direito, propriedades, e percebam que o arquivo tem 0 bytes, exatamente porque é um arquivo vazio. Então vamos digitar somente uma letra, P maiúsculo. Vamos salvar, vamos fechar o arquivo, botão direito, propriedades, e percebam agora que o arquivo tem 1 byte. Ou seja, um caractere é igual a 1 byte. A letra P que está dentro desse arquivo é exatamente esse 1 byte. Vamos digitar agora BR. Botão direito, propriedades. Percebam agora que nós temos 2 bytes. E aqui eu faço uma observação para vocês. Vamos abrir o arquivo novamente e vamos digitar agora o caractere espaço. Pronto. Agora, se eu salvar o arquivo, percebam que eu tenho 3 caracteres. Eu tenho P, eu tenho R e eu tenho espaço. Botão direito, propriedades, e percebam que temos 3 bytes. Então, cada caractere, tanto letra, número, espaço, símbolos, vai ser igual a 1 byte. Então, vamos retornar aos nossos slides. E agora eu peço que você redobre sua atenção, pois aqui eu vou passar uma observação muito importante. Como já vimos, o sistema decimal tem base 10. E 10 elevado à terceira potência nós sabemos que é 1000. Então percebam que o prefixo quilo é exatamente igual a 1000. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Por isso que foi utilizado esse prefixo para nomear a casa que representa 10 elevado à terceira potência. Daí 1 quilômetro ser igual a 1000 metros. Da mesma forma como as outras casas, como você pode ver na imagem. Agora, indo para o lado direito da sua imagem, temos o sistema binário. E no sistema binário, já vimos hoje que não tem base 10. No sistema binário, temos base 2. E se quisermos utilizar o prefixo quilo, precisaríamos encontrar uma potência de 2 que fosse igual a 1000, correto? Então vamos tentar encontrar esse número 1000 em potências de 2? Vamos lá.
2 elevado à segunda potência, sabemos que é 4. 2 elevado à terceira, 8. 2 elevado à quarta, 16. E assim por diante. Temos 32, 64, 128, 256, 512. E finalmente, com 2 elevado à décima potência, temos 1024. Como 1024 é muito próximo de 1000, ou seja, uma margem de erro muito pequena, o pessoal lá nos primórdios da informática resolveu ignorar esse erro. Por isso, 1024 bytes passou-se a utilizar o prefixo quilo. Sendo assim, 1 kilobyte ficou sendo igual a 1024 bytes. E, consequentemente, 1 megabyte é o agrupamento de 1024 kilobytes. E se eu agrupar 1024 megabytes, eu tenho 1 giga. E se eu agrupar 1024 gigas, eu tenho 1 tera. E logo, nós vamos ver o agrupamento de 1024 terabytes, que vai ser 1 petabyte. E agora vamos retornar ao Notepad para eu te mostrar isso na prática. Então vamos novamente voltar ao bloco de notas e vamos ver isso na prática. Vou abrir o arquivo teste, vou apagar o que tem nele e vou gravar 1023 vezes a letra A. Para facilitar, eu já deixei na área de transferência. Lembra que já aprendemos? Tecla de atalho, Windows V. Vou clicar e aqui eu tenho 1023 vezes a letra A. Vou salvar, vou fechar o arquivo, botão direito propriedades. Percebam que nós temos 1023 bytes. Vou abrir o bloco de notas e vou digitar mais uma vez a letra A. Salvando o arquivo, agora nós temos 1024 letras A. Vamos fechar o arquivo, botão direito em propriedades e percebam agora que nós temos 1024 bytes que são iguais a 1 kilobyte. Exatamente como explicado para vocês na aula de hoje. Mas PR, eu estou vendo dois tamanhos na tela. Tem o tamanho e tem o tamanho em disco. Pessoal, esse segundo tamanho nós não vamos falar agora. Vamos deixar para uma outra aula para não confundirmos o assunto. Tudo bem? Então vamos fechar o arquivo e vamos retornar aos nossos slides. E aí, entenderam tudo sobre bit e byte? Então agora nós vamos para o Hertz. Hertz é essencialmente frequência, daí ser tão utilizado na área de informática para falar de velocidade. Mas vamos entender. O Hertz é uma unidade de medida assim como outras, como o grama para o peso, o litro para líquidos, entre outras. O Hertz mede a quantidade de ondas, ou seja, ciclos de ondas por segundo. Mas como assim ondas, PR? Vou explicar. Imagine um balançador. O balançador começa parado, ou seja, ele está no estado de repouso. Agora imagine esse balançador indo para um lado, indo para outro e voltando ao seu estado de repouso, que é o parado. Exatamente, isso é um ciclo. Agora vamos ver isso em forma de gráfico. Percebam que o nosso gráfico parte do ponto de repouso, vai para um extremo, volta em direção ao outro extremo, passando rapidamente pelo ponto de repouso, e finaliza no ponto de repouso. E isso tudo em 1 segundo. Percebam que isso é uma onda completa. E aqui que entra a medida Hertz. O Hertz indica quantas ondas, ou seja, quantos ciclos acontecem em 1 segundo. O Hertz indica com que frequência ocorre um determinado evento. Agora vamos voltar ao GIF inicial. Percebam que esse GIF nos mostra a mudança de frequência entre 1 Hz, ou seja, quando temos 1 ciclo por segundo, e essa mudança vai até 5 Hz, quando temos 5 ciclos de ondas por segundo. Logicamente, se o nosso balançador agora estivesse se movendo a 5 Hz, ele estaria mais rápido, pois ele estaria completando 5 ciclos de ida e volta no mesmo tempo que é 1 segundo. Agora imagine o nosso balançador fazendo sua movimentação 1000 vezes em 1 segundo. Qual seria a frequência? Isso mesmo, 1000 Hz. E como você já aprendeu sobre prefixos hoje, também poderíamos dizer 1 kHz. E se fossem 1000 kHz? Poderíamos dizer 1 milhão de Hz ou simplesmente 1 MHz. E o gigahertz, PR? Exatamente, pessoal, 1 bilhão de Hz. Mas PR, agora eu fiquei curioso para ver isso na prática. Então olha aqui essa imagem de especificação de um processador. Aqui diz que o clock básico dele é 3.6 GHz. Isso significa que ele tem uma frequência de 3.6 bilhões de ciclos por segundo. Muito rápido, não é mesmo? Mas o que esse processador faz bilhões de vezes por segundo? Simples, ele faz o seu processamento. Mas os detalhes do processador eu te conto na próxima aula, quando vamos falar de CPU, combinado? Então, resumindo a aula de hoje,
entenda bit e byte como tamanho de dados e entenda hertz como velocidade. E agora, chegamos em um ponto super importante. Se você já chegou até aqui, então você realmente quer ser aprovado em concursos públicos. E isso acontece por meio de resoluções de questões no dia lá da prova. Então assista a resolução de questões, treine resolvendo questões, corrija as questões que você fizer. Então, a partir de hoje, você vai resolver mais questões, combinado? E agora, vamos ver como os assuntos dessa aula caem em questões de concursos públicos. Vamos lá? Questão 1. Os computadores, por utilizar o sistema de numeração binário, só trabalham com os dígitos 0 e 1. E por essa razão foram desenvolvidos sistemas, dentre os quais se destaca o ASCII-2, para que eles possam apresentar caracteres alfabéticos, algarismos, sinais de pontuação e outros símbolos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Nós não falamos da tabela ASCII exatamente para aprendermos esse conteúdo nesse momento. Na tabela ASCII, nós temos os caracteres, dentre eles, inclusive, os símbolos, letras e números, também sinais de pontuação e a respectiva sequência de 8 bits. Basicamente, a tabela ASCII vai ter todas as letras naquele mesmo formato que mostramos no slide, que tem o P maiúsculo, o R maiúsculo, o P minúsculo, o R minúsculo. Entenderam? Então vamos para a questão número 2. Questão 2. O bit é a unidade essencial para o funcionamento do computador. Praticamente, todo o hardware comunica-se por meio desse sinal. O valor exato de 1 kilobyte é... Pessoal, questão bem fácil depois da aula de hoje, não é? Então, qual letra você escolhe? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Questão 3. Analise as seguintes afirmações sobre frequência de operação ou clock e marque as corretas. Item 1. Unidade básica da frequência é o Hertz. E aí, pessoal? Isso nós aprendemos na aula de hoje. Esse item está certo ou errado? Certo. Muito bem. Item 2. Determina a velocidade da transferência de dados entre os componentes de hardware. E esse item, pessoal, o que vocês acham? Exatamente, pessoal. Hertz nós associamos à velocidade. Item 3. 1 MHz equivale a 100 ciclos por segundo. E esse item, pessoal, o que vocês acham? Errado. 1 MHz, o mega, equivale a milhão. Ou seja, 1 MHz é 1 milhão de hertz. Mesmo que nós tivéssemos 1 kilobyte, ainda seria maior do que 100 ciclos, porque 1 kilobyte são 1000 Hz, ou seja, são 1000 ciclos por segundo. Item 4. Quanto maior a frequência, maior o desempenho. E aí, o que você acha? Exatamente, pessoal, item certo. Então, o único item errado é o item 3. Qual a letra que equivale a isso? Item D. 1, 2 e 4 são as alternativas corretas. Vamos para a questão número 4. Questão 4. Sobre os conceitos básicos enunciados, verifique as assertivas e assinale a correta. Os circuitos eletrônicos do computador entendem somente a indicação de que existe ou não uma corrente elétrica no circuito. Estas duas situações são representadas por dois valores, 0 e 1. Esse sistema de símbolos, chamado de sistema binário, de onde vem o termo bit, forma abreviada de dígito binário, ou binary digit. Um bit é a menor unidade de informação com a qual um computador pode trabalhar. Já para iniciar a questão, pessoal, eu quero comentar a origem do bit. Essa questão nos mostra um novo conhecimento. O bit ele é a abreviação de dígito binário, binary digit. Mas PR, as iniciais são B e D. Pessoal, nesse caso aqui, juntou-se o início de uma palavra com o final da outra. Deu bit. Então agora vamos analisar as assertivas. Item A. 1024 terabytes são equivalentes a 1 kilobyte. E aí, pessoal? E tem muito errado. 1 terabyte é muito maior do que 1 kilobyte. Então, como 1024 seriam equivalentes? Item B. 1024 megabytes são equivalentes a 1 byte. E aí, pessoal? Também completamente errado. Não precisa nem comentar. C. Byte é a unidade de medida da memória do computador. Acrônimo de Binary Term, ou termo binário. 1 byte é composto de 8 bits. Pessoal, mais uma informação muito importante nessa questão.
exatamente a origem da informação byte. E aqui vocês aprenderam agora. Aproveitando, esse item está completamente correto. Então vamos ler o item D somente por aprendizado. Item D. 1024 exabytes são equivalentes a 1 GB. Pessoal, 1 GB vai ser igual a 1024 megabytes. Só a título de conhecimento, 1 exabyte seria igual a 1024 petabytes. E o petabyte nós sabemos que vai ser igual a 1024 terabytes. Então vamos conferir a resposta. Item C, como nós já imaginávamos. Questão 5. Analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas quanto aos conceitos básicos e à noção de computadores. Item 1. A velocidade de processadores de computadores normalmente é medida em Hz. E aí, pessoal, essa informação nós aprendemos na aula de hoje, não é? Então, item correto. Item 2. O tamanho dos dados armazenados em um computador é medido em bytes. E aí, pessoal, na aula de hoje nós aprendemos que bit e bytes são unidades de tamanho, ou seja, armazenamento. Item 3. Um bit é feito de 8 bytes. E aí, pessoal, o que acham desse item? Item errado, pessoal. Um bit não é feito de 8 bytes. Um byte é feito de 8 bits. Esse item, questão de atenção. Item 4. A memória ROM do computador é onde são armazenados os arquivos em um computador. E aí, pessoal? Na playlist O Básico do Básico, nós aprendemos que a memória ROM é uma memória estática e ela é gravada na fábrica. Então essa memória não armazena arquivos de um computador, ok? Mas ainda nesta playlist iremos aprofundar esse assunto e mergulhar mais ainda na memória ROM. Então agora marque a letra correta de acordo com nossa análise das assertivas dos itens. Qual item que você marcou? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Item D. Item 1 e 2 estão corretos. Os itens 3 e 4, como já vimos, estão errados. E como não poderia faltar, gostaria de deixar um versículo para a reflexão de hoje. E esse versículo nós encontramos lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13, que diz: Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Percebam quão forte é essa palavra. Reflitam nessa palavra. Inclusive, leiam o restante do capítulo 3 de Provérbios. Lá, vocês vão perceber o quanto vocês vão adquirir de conhecimento, de sabedoria. Reflitam nessa palavra, fiquem com Deus e até a próxima.